Salve, salve, manos e minas. BSH do Rap convida, mano. Hoje vai vir com o mano RS do RS, tá ligado? Do mano que é fera, mano. Fera nos desenhos, fera no grafite, fera nas tatuagens. Espere entrar pra trocar ideia. É isso aí. BSH do Rap convida de volta, tá ligado? Manda um salve pro mano que entrou, tá ligado? O Rodrigo 9631 Real Angolano, tá ligado? Meu mano acabou de entrar, vou fazer o convite aqui pra ele já entrar ao vivo, tá? Salve, de boinha, irmão. Tá conseguindo ouvir de boa? Irmão, de boa, a conexão de boa. Agradeço por estar aceitando o convite, cê tá ligado? Mas, E eu queria saber, meu mano, primeiramente, antes de começar a conversa, queria agradecer e queria saber da onde que vem o seu vulgo, meu mano. Essa separação, mano, da onde que vem essa ideia? o vulgo? Aham. Não entendi. Eu tava tentando conectar com o fone de ouvido, mano, mas não tava dando. Vamos ver se agora, pra ficar melhor o áudio aqui. Pode falar de novo pra mim? Eu tô ou, ouvindo de boa, mano. Se você estiver ouvindo, mano. Sim, sim, agora conectou. Tava ruim antes. O som do meu celular não é muito bom, tá ligado? Tu tinha perguntado o quê, irmão? Não dá. Da onde veio a ideia de criar o, o seu vulgo, Mano, meu vulgo, o nome, eu tinha que escolher alguma coisa menor, eu assinava um nome maior antes. E ficar fazendo coisas com 5, 6 letras não estava muito legal. Aí eu meio que voltei assim nas minhas origens, eu desenhava muito mangá, desenhava muito anime, gostava do estilo, assim, a modo de simplificar. E aí eu bati a cabeça no Oni, assim, era uma coisa que era bem presente na tatuagem, tem muita gente que faz a Hannya, que é um dos clássicos, assim, né, da cultura oriental, e é um estilo que eu curto muito, especial nas tatuagens. E aí eu comecei a colocar o Oni. Eu colocava o Oni com os outros prefixos, dava para ficar um pouco mais comprido, para preencher uns lugares. Mas o equilíbrio, assim, são letras que eu gosto bastante de usar. E é uma coisa que vem quando tu matura um pouco mais, tá ligado? Primeiro tu escolhe um nome que é meio aleatório. E daí não faz. Tu não tem a expertise com cada letra. Eu depois voltei e escolhi um nome que eu tinha habilidade já com aquelas letras que eu tinha selecionado. E daí ficava um pouco mais charmoso, tá ligado? Ah, tá sim, meu mano. Isso aí é porque, cara, quando a gente fala de criação, meu mano, é da hora que a gente vai perguntando às pessoas e cada um tem uma história, né, mano, por trás. É interessante. Meu mano, aonde você mora, ele é Eu um. moro em Rio Grande. Isso Ah, é, pode eu crer, não. ia. Não, eu ia completar que onde você mora é um estado mais conservador. Eu queria saber como que é a cultura hip hop, nem é no Rio Grande do Sul, em sua cidade, em sua quebrada, e qual é a sua participação, se você frequenta a batalha de rima, se você assiste, se você conhece o pessoal que canta o hip hop, que canta o rap, quer dizer, né? Queria saber. Claro, mano, claro. A galera é bem envolvida aqui, é uma cena um pouco mais intimista. É uma cidade que no seu boom ali quase chegou aos 400 mil habitantes. Rio Grande, a cidade onde eu moro, no caso, né? Mas hoje diminuiu muito por causa da questão do polo naval e tal. E então é uma cena bem íntima, assim, a galera, quase todo mundo se conhece. Já participei das batalhas de rima ali, tipo, presenciando uma ou outra vez rimando para poder completar a folhinha. Mas é da hora, mano. A galera conversa bastante, troca uma ideia, normalmente bem mais saudável, né? Tipo, não tem esse negócio de um em cima do outro, hierarquia e tal. Todo mundo troca de frente, tá ligado? Olho no olho. Tem os bailinhos, tem as batalhas. Eu não tenho conseguido colar muito. O que eu costumo fazer é pintar.
claro, né, do grafite. E tá sempre ali com o basquete, com os guri. Agora a gente tá tentando dar um tapa na canchinha, se organizar para poder ajeitar direitinho ali, que ocorre, tipo, semanalmente, diariamente ali, os joguinhos, e a galera se junta para poder louvar também um pouco da cultura, né? Todo mundo rima, todo mundo tira uma onda também. E é divertido, né, velho? É divertido ver os guri se expressar, botar o seu foco, sua energia para uma coisa criativa, né? Isso é importante, eu acho. Sim, mano. Foi muito, né, cara? Ô, mano, como que a pessoa, como que aí em sua cidade o pessoal vê o grafite, eles vê a sua arte? É tranquilo ou Mano, sempre tem aquela luta, resistência, preconceito? Como é que é? é um tiro no escuro, né? Uma moeda para cima, 50% de chance, porque tem gente que não vai nem abrir para fazer alguma coisa, mesmo que tu, né, seja o mais cortês e educado possível. Mas tem outras pessoas que abraçam muito, tá ligado? Tem outras pessoas que sabem da batalha, acompanham. Então, tipo, eu já faço grafite já tem uns 5 anos, eu já encontrei bastante coisa, assim. Teve lugar assim que eu não cheguei nem a grafitar porque a moça olhou uma página do meu caderno que tinha uma caveirinha assim escrito Memento Mori e ela ficou assim, ó, meu Deus do céu, esse guri vai fazer uma coisa da morte na minha parede. E, né, aí trava meio que a cabeça da pessoa, mas é muito porque ela não tem a familiaridade, a proximidade com a arte no geral. E agora, com 5 anos, eu tenho conseguido fazer alguns trampos que eu acho mais interessantes e que já são mais voltados para o que o cliente quer, né? Visando, antes, fazer uma análise do que ele está disposto a receber na parede dele, do que simplesmente chegar com uma proposta no crua. Fazia isso muito, tomava muito, muito não também. Mas é essencial, né, velho? É essencial para poder conseguir os percursos. Eu vejo que poderia ter muito mais parede feita, mas é como tu falou, a galera é muito conservadora, então, tipo, quer a parede lisinha, bonitinha, não sei o quê. Eu moro no balneário, né, no cassino, e, cara, são muitas paredes, muitos casarões e tal, mas é difícil, tá ligado? A recorrência, não tem muito da cena do picho, do bombe. A gente tem algumas pessoas que trabalham peças bem elaboradas, assim, e levantam, e tem a galera ali mais começando, tentando experimentar o que é um jet, né, fazendo acontecer com seus bombes, botando latex e mandando ver. Então, né, é isso, a galera se envolve bastante, troca bastante ideia, e tá começando a desenvolver, mano. Tem uma galerinha entrando agora para poder desenvolver melhor. Que, como eu falei, é uma cena bem enxuta, bem intimista. Sim, meu mano. Mano, entre uma parede branca, um muro, e uma parede Hum. grafitada por um grafiteiro, meu mano. Claro que com grafite vai ganhar muito mais vida, né, mano? E eu queria saber de você, mano, aonde que deixam você pintar? As escolas, por exemplo, mano, abrem o portão para você grafitar algum muro? Aonde, mano? Quais são os tipos de pessoas que deixam, meu mano? É tipo pessoas de loja, pessoas de casa mesmo? Olha, da minha perspectiva, loja, por exemplo, eu já entro com uma questão comercial, tá ligado? Se ela quer fazer um bagulho, ela vai ter que pagar para poder ser feito todo o processo ali. A gente aqui tem que fazer muito no osso do peito. Então, tipo, chegar, bater na casa da pessoa, trocar uma ideia, pá. Às vezes vem a ocorrer, mas como eu falei, são bastante nãos que a gente recebe. Já ministrei aula também no colégio que eu estudava aqui no Bibiano. Foi um evento ali, acho que eu peguei quase todas as turmas do ensino médio, e era porque eles iam fazer um evento, eles queriam grafitar o interior da escola e tal. Aí eu cheguei lá, troquei uma ideia com cada uma das turmas, a gente teve algumas experiências com o JET, né, para poder criar um pouquinho ali da construção antes deles chegarem e simplesmente não saberem nada. E foi bem legal, mano, foi bem legal, a gente trocou uma boa ideia, a gurizada é bem interessada, né, é um negócio que aparece muito agora. Tipo, o
molecada nova sempre tem a cabeça muito aberta, quer fazer, quer experienciar. Mas com relação a colégios, assim, tipo, tem que estar organizado, é muito independente o corre aqui, então, tipo, cada pessoa faz o seu vínculo ali, e às vezes tem empreitadas, às vezes pega um edital, alguma coisa assim, e junta a galera. Mas nos anos para cá eu tenho baixado um pouco as propostas do que tem sido, tipo, para poder pintar de galera, tá ligado? 6, 8 grafiteiros juntos fazendo o interior de um colégio, alguma coisa assim, não rola, tá ligado? Mas, né, são propostas. Eu tenho focado um pouco mais na tatuagem, até por causa dessa receptividade. Nos últimos anos não estava recebendo muitos pedidos, eram muitas desistências, né? Porque é um dispêndio bem grande o que o cliente te pede para te executar e o aporte todo do dinheiro que ele consegue te dar. Então, tu está sempre correndo ali contra o material, muitas vezes sabendo que tendo outras duas cores aquilo ia ficar exatamente do jeito que tu queria, mas não podendo gastar aquilo também, porque senão, né, não consegue nem tirar grana para poder pagar as contas, tá ligado? E, não, o processo, a Tatu melhorou bastante isso para mim, e muita galera que faz o mesmo corre, tá ligado? Então, tipo, tem tatuadores aqui que grafitam também, são muito experientes, muito louvados na região. Outros até deixaram de tatuar só pra grafitar, tá ligado? Mas são casos e casos. Eu atualmente tô tentando focar na tatu. Então, meu mano, eu vou entrar nesse assunto da a tatuagem, porque é importante a gente falar. Eu também sempre quis conversar com alguém que faz tatuagem para me tirar algumas dúvidas. Mas é o que antes, mano, eu queria saber, e você que é um cara do grafite, explicar principalmente a diferença, e se tiver semelhança, eu quero que você também explica entre o grafite e a pichação, meu mano. Porque Claro, talvez a galera claro. acha que é uma coisa só. Eu queria que você explicasse para a gente a diferença e se existe alguma semelhança. Sim, sim. É uma questão muito do local, né? Aqui a gente não tem tão forte esse negócio da pichação. A pichação em São Paulo, em BH, por exemplo, são coisas que acontecem muito forte na Bahia, esses polos que são mais concentrados normalmente. E daí tem, como é que eu poderia dizer? Tem tendências ali na grafia, o modo de tu riscar, o modo de tu criar o alfabeto como um todo. Aqui a gente já não tem isso, a galera é um pouco mais dependente, eu diria assim. Não tem, tipo, um picho reto que é feito aqui, tá ligado? A galera gosta de trabalhar muito no rolinho, mas normalmente a pichação, ela vem com um grito para com a sociedade, né? É uma forma de protesto, muitas vezes. A galera não tá interessada em fazer peça bonitinha, ou tá ali muito pra papo, tá ligado? O bagulho deles é verter ali e vazar, não importa se alguém descobrir também quem eu sou. A galera curtia muito o Banksy, né? Que é da gringa, estourou há muito tempo atrás, hoje em dia já é tipo, mainstream demais. Mas por causa dessa proposta também, ele meio que fazia um flerte entre o grafite e o picho. Ele chegava só com um stencil, passava ali e estava pronta a arte. Era muito rápido, era muito efetivo, como o picho o faz, né? O grafite, a galera já quer fazer mais peças trabalhadas, múltiplas cores, um interesse maior também no seu próprio portfólio, em expressar alguma coisa que seja condizente também com aquilo que tu imagina, muitas vezes, né? Então, tu vê as pessoas mais focadas no que, em vez de uma letra, em vez de uma escrita, simplesmente personagens, um ambiente, tá ligado? Selecionando cores específicas que elas usam no trabalho para poder chamar atenção e sempre deixar com aquela cara delas, aquele, como é que é o nome da palavra? Tá muito em alta agora, é a estética. A estética que chama e tem a identidade visual que a pessoa deseja, né? Acho que é um foco maior nisso. Tu já chegou Ah, tá, meu mano. meter uns riscos, uma tag, alguma coisa? Assim, ô, mano, é importante, né, pro pessoal saber, né, mano? Porque na,
como diz, na verdade, quando se fala de grafite, é algo mais autorizado, né, meu mano? Então, quando você vai fazer um grafite, você tem de toda uma autorização e o picho, muitas vezes, os pichadores, eles chegam e picham e faz o, igual você falou, o protesto. Muitas vezes é um protesto por alguma coisa, né, cara? E esse movimento também é considerável, né, cara? Mano, e você como eu falo, é desenhista também, meu mano? Como é, eu tava vendo alguns, como é que funciona? Pode repetir que ficou meio falhado na minha internet, bem ruim, mano. Não, mano, é que eu queria perguntar sobre os desenhos Ah, que você faz, meu mano. cara, os Eu, desenhos, eu não sei, eu sempre desenhei, tá ligado? Depois de um tempo eu meio que abri mão e fiquei focado só no esporte. Aí eu jogava bastante basquete, praticava balé clássico, fazia uma série de modalidades ali de esporte. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu já não tinha interesse naquele âmbito lá e acabei me reconectando com a arte. Eu andava com muita galera das artes lá e tal. Então, tipo, a gente se conectou nesse negócio com a proposta do grafite também já em vista, que tinha um amigo meu que estava na área e fazia grafite, a gente tentou fazer, assim, umas primeiras tags, uns bagulhos bem pichação também, tá ligado? E depois disso foi evoluindo aos poucos, eu fui escolhendo nomes diferentes, eu fui tentando trabalhar um pouco mais na questão das letras. Eu sempre trabalhei caligrafia, mas mais como modo, né, de fazer minha letra de uma forma legível e decente. E aí fui tentando me desdobrar assim mais nos conceitos da história, qual era o momento em que estilo se usava, tá ligado? Como é que eles faziam os throw-up diferente, o que diferenciava uma piece, que é uma letra complexa, do que só um bombe, por exemplo, tá ligado? E experimentando essas coisas aos poucos, sempre com pouco material, mano, sempre com a plata mais vagabunda que tinha possível, tá ligado? Mas fazendo acontecer, buscando referência no que fosse. Rafael Slicks, por exemplo, é um cara que manda uns negócios que também não sabe se aquilo é grafite, se é pichação, ele faz aspectos de cada um, tá ligado? Mas é observado pela sociedade como grafite. Então, tipo, eu não fico tentando elaborar muito nessas questões, porque eu sei que vai de cada caso. Mas eu acho que tem coisas a você aprender em ambas, tá ligado? Tanto na pichação, com o protesto, com a vontade de fazer com o mínimo de material que tu tiver, quanto do grafite, com uma elaboração, um pensamento um pouco mais profundo, esse subterfúgio do que é o sutil, tá ligado? Pegar o negócio no olhar do personagem, às vezes num pequeno elemento no background. E com isso a gente vai indo e voltando. E aí eu acabei nessa fita aí, alucinado. Mas é muito bom, mano. Eu curto bastante, tá ligado? É sempre bom trocar com os irmãos. É difícil pra caramba juntar o material, mas vale muito a pena. Vale muito a pena quando a gente pode se juntar e fazer uma peça maneira, assim, pra cultura local. sim, mano, como diz, é importante demais, né, mano? Eu acho que também tem aquela liberdade de produzir o que gosta, da hora, e também reunir com outras pessoas que você pode compartilhar isso, né, mano? Mano, você falou que você também faz tatuagem. Há, há quanto tempo que você faz? Agora eu tô praticando, tem 3 anos e 2 anos que eu tô executando tatuagens de uma forma, né, remunerada já. Então, tem sido difícil, tem sido ótimo, porque eu gosto muito do bagulho, porém é um olhar assim, quando tu tá dentro, quando tu tá fora da caixa, no caso, né? Uma vez que tá todo mundo ali observando, e sempre me falaram muito isso, ah, nossa, tu desenha tão bem, tu ia dar um ótimo tatuador. E aí, quando eu fui começando a estudar tatuagem, eu vi que aqueles desenhos que eu fazia, eles não iam funcionar na tatuagem, tá ligado? Seja pelo tamanho dos detalhes que eu fazia, fosse pelo o quão legal aquilo ia maturar na pele e não se perder simplesmente aquele monte de detalhe, tá ligado? Então, é uma artimanha que por si só tu tem que estudar bem focado, e por isso que eu tenho tentado focar especial e exclusivamente na tatuagem nos últimos tempos, para poder aprender todas
essas canchas, tá ligado? Quais são as graduações que eu posso usar ali, do contraste, que é um elemento crucial na hora de fazer uma composição, o que fornece uma boa composição como um todo, então os elementos, o encaixe no corpo, são coisas que, tipo, só desenhando, sentado aqui na minha mesa, desenhando, eu não conseguiria fazer, mas tendo a participação de colegas, tendo a participação de amigos, bah, velho, isso cola na pele da pessoa, ela leva pra sempre, é um negócio muito alucinante, tá ligado? Eu gosto muito de fazer eletrizante. E as pessoas vêm com uns pedidos muito doidos também. Isso é muito massa, tá ligado? Tipo, vir com um background de, tipo, eu já sei desenhar desde os 8 anos, tá ligado? Eu venho e trago as minhas criações mesmo, não fico tentando repetir só coisas. Então é uma liberdade muito grande. É uma liberdade que, por exemplo, eu demorei muito tempo pra meramente flertar com o grafite, só por causa do cap, né? Por causa do dinheiro que tu tem que colocar para ter o material todo ali. Tu estando na tatuagem, tu tem que comprar um tubo de tinta, o batoque, a tua máquina, algumas agulhas e, tá ligado? Acabou. Agora é encontra a pele e vai fazer. Então, para mim, tem se tornado um pouco menos frustrante nesse aspecto. E por mais que eu não tenha tido como é que eu posso dizer, velho? A frequência que eu gostaria de estar tatuando, tem sido muito bom cada momento em que eu chego ali tatuar, aprendendo coisas diferentes, tendo trocas ótimas com amigos, assim, que buscam o bagulho. Então, tem sido bem da hora, mano. Tem sido bem da hora. O meu mano, e você faz qualquer tipo de tatuagem em qualquer lugar? Ou existe algum tipo que você fala, não, mano, essa não dá pra fazer, essa daí eu não conseguiria, ou não? Ou você faz qualquer uma É, de. eu Como é que funciona? aceito qualquer pedido, irmão, até por causa desse negócio do aprendizado, tá ligado? Tem lugares que eu ainda não tatuei, por exemplo, a costela eu não tatuei, pescoço eu não tatuei. São lugares que eu tô buscando agora para poder ter essas manhas. É um local onde, tipo, tu tem que esticar mais, porque ele tem mais essa flexibilidade aqui, né? Então, na hora de fazer a tatuagem, ela não pode ter essa flexibilidade. Tem que estar com a pele bem esticada, para que uma vez que a agulha vai bater, ela não fique dançando ali e realmente perfure a pele de uma forma ideal. Agora, é o processo, tá ligado? É o processo. Não dá para eu também só sair fazendo um monte de tatuagem sem objetivo, tá ligado? Eu tenho buscado agora fazer um pouco mais um portfólio voltado para as coisas que eu já fazia, então anime, letras, coisas bem voltadas do grafite, uns personagens engraçados, às vezes umas coisas um pouco mais gráficas, no digital, desenhado, assim, tá ligado? E vem demorando um pouquinho, porque eu também não quero fazer as coisas na pele artificial unicamente. A pele artificial é. Eu devo ter. Aqui, só um segundo. Aí. A pele artificial é basicamente uma pelezinha que ela não tem muita elasticidade, mas serve para te poder fazer os teus treinos. Aqui eu já tenho essa daqui há algum tempo. Volta e meia eu pego uma agulha nova e venho para tentar preencher, vejo quão rápido consigo fazer ou não, quão limpa ela fica, porque tem diferentes gamas ali de agulha, tanto da fiação quanto do tamanho e tal. E isso daqui é o que eu usei no primeiro ano inteiro, né? Tipo, eu só tatuei essas coisinhas aqui, tatuei algumas frutas, e daí depois de um ano eu fui para a pele, e é imensamente diferente, tá ligado? É muito mais fácil que recebe a tinta, também não pode fazer tantas passadas, porque daí tu machuca a pele e não cicatriza bem, mas o jeito que a tatu fica não é como ficaria na pele, eu acho, tá ligado? Então eu tô tentando fazer meu portfólio completamente de pessoas, de tatuagens feitas na pele das pessoas, né? Porém, é uma ótima alternativa para praticar, para poder reconhecer e ter familiaridade com o apetrecho, né? Montar, fazer múltiplas vezes, porque não é sempre que tu tem alguém disposto a tatuar contigo. Mas é muito da hora. Meu mano, e qual é a tatuagem mais estranha que você já viu alguém fazendo, irmão? Tato, que eu já vi ao vivo ou eu já vi alguém assim na internet? Não, Na não, internet tem muita coisa ao, esquisita. ao vivo, porque precisa ser ao vivo.
Ah, ao vivo, mano. Deixa eu tentar lembrar. As pessoas não fazem mais coisas tanto estranhas assim, tá ligado? Eu fiz umas coisas esquisitas em mim que hoje eu olho e fico assim, tipo, por que que eu fiz isso? Eu fiz célula, não, como é que é? Molécula em mim, a coisinha das moléculas, tipo, química, tá ligado? Eu fiz flashzinhos, porque tu começa fazendo na tua tela, né, mano? Mas, tipo, tá lá e ver as pessoas fazer, as pessoas não costumam fazer tanto, eu acho, mais essas coisas esquisitas e tá lá para as outras pessoas verem também. Tipo, tem tatuadores mais velhos que eu já vi com as coisas malucas, tipo o Totoro, o Gangster, o Didigo, salve pro Didigo aí. E uns personagens doidinhos, assim, mano. Mas coisa gráfica, tipo, sei lá, coisas como Paul Booth faz, que são alienígenas voltados pro Alien, essas estranhezas, assim, não vejo a galera puxando tanto, tá ligado? É mais aquele tradiça, ou uma peça maior ali de japonês tradicional, coisas bem clássicas. E muita coisa do Pinterest, né, velho? Muita coisa do Pinterest. Sim, Então, não. Ô, o mano, autoral tá um pouco embaixo. Fala aí, fala não, sim, aí. é importante. Ô, mano, e geralmente, qual tipo de tatuagem você vê a pessoa mais se arrepender de ter feito? E quando a pessoa se arrepende, como é que faz? Eu sei que é complicado, mas aqui é, é mais fácil apagar, é mais fácil fazer uma tatuagem por cima. Como é que é, meu mano? Mano, tatuagem pra se arrepender é aquela que faz na hora, assim, de momento, né? Nome de fulano. Ah, mas tudo tem como cobrir, né, irmão? Tudo é uma questão de escolha. Não que um laser não vai facilitar qualquer coisa, afinal de contas, o, o que a gente tenta fazer é sempre. Não tem como tu fazer mais preto do que o preto que já está ali, tá ligado? Então, tu teria que cobrir uma escrita, por exemplo, do nome de ex ou alguma coisa assim, com preto. Então, tu tem que trabalhar toda uma composição que colabore com isso daí. Mas eu já vi gente cobrir com muita coisa, mano. Tipo, escrita assim, pequena, às vezes com uma rosa, o miolo da rosa consegue deixar aquilo completamente limpo, e daí tu só vê a rosa, tá ligado? É mais uma questão mesmo do encaixe. É uma artimanha que certos artistas têm, outros nem tanto, tá ligado? É uma coisa que eu quero muito trabalhar no futuro com o japonês tradicional, porque o japonês tradicional, historicamente, ele faz isso, né? Existe uma época em particular onde eles marcavam os ex-detentos com tatuagens, e daí eles usavam aquelas tatuagens de gangue, o negócio que é tipo todo o corpo, assim, para poder cobrir isso tudo, tá ligado? Daí são peças bonitas, são peças bem elaboradas, grandes, que é pra te ver mais de longe, não é um negócio que tu tem que ficar, tipo, tá ligado? E eu acho que é o que faz uma composição maneira, é o que faz uma composição ideal na tatu. Sim, mano. Até porque eu até comentei contigo, porque a tatuagem que você quer geralmente o nome de um filho, de um pai, de uma mãe, geralmente a galera não se arrepende, mas se tiver exemplo relacionando com alguém, né, cara, faz ali no impulso, É, e termina o relacionamento. essa é a época, fiquem avisados. Pois é, mano. Termina o relacionamento e acaba não querendo. Meu mano, É e pra se sempre, alguém por acaso. pra sempre quanto pra sempre durar, né, irmão? É sempre assim. Pois é, mano. E se alguém por acaso um dia que quiser apagar a tatuagem, remover, meu mano, como funciona? Ou tu faz um laser, das duas opções, uma, né? Ou tu vai fazer uma série de sessões de laser, e daí vai do quão bem tá aplicada aquela tatuagem, quão preto é, o tamanho da área. Mas essencialmente o laser vai passar, vai quebrar aqueles pigmentos e vai expor o teu corpo a movimentar de novo aquele pigmento ali, tá ligado? Porque o que acontece? Quando a gente coloca a tinta aqui, a gente deposita ele entre uma camada bem específica ali da pele, na dermis, né? Na dermis. E daí o que acontece? O macrófago ele vem da tua célula e ele junta aquele corpo estranho e tenta dissipar. Só que ele não consegue se mover, ele fica letárgico quando ele está ali. Aí ele fica paradinho e segura o pigmento. Conforme o tempo vai passando, o máximo que vai acontecendo é macrófagos diferentes
vêm, agarram, porque o outro já morreu, e aí ele vai se dispersando um pouco. Mas ela não vai a lugar nenhum, né? Porque é feita para ficar a tatuagem, no caso, né? Então a gente faz o laser para poder passar ali, quebrar um pouco do pigmento e, né, ter de novo aquela a parte de pele para te poder usufruir e fazer a composição que quiser. Ou tu vem com uma composição específica por cima daquela ali, que não vai se importar tanto com o preto que já está ali, ou qualquer que seja a elaboração que já está ali, tá ligado? Tu vê muita gente hoje em dia com blackout completo de partes do braço, ou às vezes até pescoço, cara, seja o que for, tá ligado? É um estilo que veio muito há uns anos pra cá, não sei, eu diria uns 5 anos por aí, começou a ficar mais em alta mesmo. E a pessoa simplesmente faz aqui do ombro até o braço, tudo preto, tá ligado? E aí é tudo preto. Não tem como ficar nada ali. Pois é, meu mano. Ô, mano, uma suposição, cara. Exemplo assim, o cara tem o braço todo tatuado, cheio de tatuagem, mas é como diz, aí de repente um dia ele sai de moto, sofre um acidente de moto, rela, eu nem vou falar rela, ele machuca o braço todinho de sair a pele. Quando o cara se recupera a tatuagem, ela volta ao normal? Como é que funciona? Não, não, não. Uma vez que a tua pele se recompor, tu vai ter que refazer o trabalho, muitas vezes com muito mais cuidado, porque a pele, uma vez que ela se recompõe, ela não fica com a mesma tira que ela tinha aqui antes, que era toda juntinha, toda bonitinha, né? Ela às vezes faz uma trama assim ou assim, e isso vai fazendo uma diferenciação uma vez que tu vai colocar a agulha ali e ela dissipa de um lado para o outro. Normalmente dói mais também, porque em cima de cicatrizes dói mais, mas se é um processo que a pessoa quer, ela vai ter que sofrer com a dor. A tatuagem não tem esquiva disso, é passador, é sofrer um pouco ali também, porque é parte do critério como um todo para te receber aquilo. Não recomendo de forma alguma qualquer pessoa usar pomada também, ou qualquer espécie de anestesia, porque isso não faz sentido algum. Divida em mais séries, em mais sessões e faça a tatuagem. Mas o corpo, quando ele fala, quando tu pede e tá sentindo muita dor, quase sempre a melhor coisa é parar, tá ligado? Porque não é pra tu infligir mais dor do que ele precisa, também vai influenciar como o processo de cicatrização ocorre, tá ligado? Então, de forma alguma, quando sofrer algum acidente ou alguma coisa, teria que ser refeita a tatuagem, claro. Afinal de contas, não é algo que está na tua célula, no teu DNA, tá ligado? Ela é colocada de novo depois. Enfim. Não. Sim, meu mano, é uma dúvida que eu tinha e também é uma dúvida recorrente, né? Que cresce, não cresce, acontece. Você, como esclareceu a dúvida, cara. Mano, eu queria saber qual que é o lugar que mais dói para fazer uma tatuagem, mano? Olha, das experiências que eu tive Uhum. até agora foi a barriga. Eu diria que foi a Barriga. barriga. O pescoço também é bem dolorido. Mas a barriga foi, sim, horrível, horrível. Eu diria que pior até que o pescoço. Normalmente a gente tem que olhar por quê? Lugares perto de articulação, os dedos doem muito também. Então, qualquer lugar perto da articulação vai implicar com sofrer mais dor, são mais terminações nervosas em determinados lugares. E em cima de ossos também, né? Porque daí tá batendo direto ali no osso, direto no osso, não tem muita carne ou nervo para dissipar aquela energia, então tu fica sentindo aquilo direto. Pessoas falam que, por exemplo, na cabeça nem dói, mas isso vai de pessoa para pessoa, cada um tem um corpo diferente, cada um sente dor em determinados lugares um pouco mais que o outro, mas no geral ali, panturrilha é um lugar tranquilo, braço é um lugar tranquilo, peito já é mais chato, barriga é horrível, eu não consigo falar isso o suficiente, a barriga é horrível, mano, lá. Mas é isso, sempre esteja bem alimentado quando for fazer, bem descansado, não faça de virada. Já fiz tatu em pessoa de virada e assim, horrível. E é isso, beber bastante água,
3 dias ali para ela cicatrizar totalmente. Sempre siga as recomendações do teu tatuador, porque ele sabe o que ele está fazendo, né? Na grande maioria dos casos. Mano, e nessa questão de tatuagem, é qualquer pessoa que pode fazer? Ou existe alguma restrição? Ah, se a pessoa sofre disso, ela não pode fazer ou não? Ou É, qualquer um pode? a princípio é sempre bom tu estar antenado no teu histórico como um todo, né? De doenças ou algumas coisas. Existem algumas condições de pele que não te permitem só ter tatuagem sobre. Um tempo atrás também estava sendo levantado muito no âmbito ali da tatu a questão dos queloides ou qualoides, que são manchinhas ou protuberâncias na tua pele que podem evoluir a ser um câncer de pele. E daí não deve se tatuar por cima disso, porque impede o teu médico de se manter atento a esse lugar, tá ligado? Mas, no geral, é sempre bom consultar um médico, saber do seu histórico ali como um todo. E até agora, eu acho que eu conheci apenas uma pessoa que não tinha. Wagner Treta, também um salve aí pro Vag, que ele me falou que ele tinha uma condição particular de pele e que ele não podia fazer tatuagem. E, né, eu não tinha conhecimento daquilo, mas quando o cliente traz é muito importante, tá ligado? Então, por isso que existe uma ficha de anamnese antes que se vai fazer a tatuagem, onde tu afirma ali todas as tuas questões médicas e tal, para que exista uma visibilidade disso, tipo, não fique em aberto. Assim, mano. Mano, é sempre importante a gente explicar essas coisas, porque às vezes a pessoa quer fazer uma tatuagem e às vezes quer fazer, mas precisa saber disso tudo, né, meu mano? É importante isso que você tá falando. Faz um tempo que eu queria trocar ideia com alguém que entende mais de tatuagem, mano. E queria saber, cara, assim que a pessoa faz a tatuagem, qual, qual que é o procedimento, o tempo que a pessoa precisa ficar cuidando, o que a pessoa precisa fazer para, no caso, conservar a tatuagem, mas também os primeiros dias que faz, né, mano? O, Uhum. o que precisa. Então, nos primeiros 3 dias a gente vai cuidar dessa ferida colocando um plástico, né? A gente acabou o processo ali da tatuagem, tu tem uma ferida aberta. Eu vou selar aquela ferida com um plástico filme e ela vai ter que ser mantida assim até o terceiro dia. Tu vai trocar esse plástico de 3 a 4 vezes por dia, lavando ele apenas com água, não quente, né? Uma água a temperatura ambiente ali para não irritar a pele também e não fazer ela descamar. Deixa ela respirar um pouquinho, uns 15 minutos ou meia hora, e embala de novo. Isso nos 3 primeiros dias. Após os 3 primeiros dias, tu vai ver que ela vai começar a descamar, vai começar a soltar a pelezinha de cima, e daí tu vai passar só um creme ali para poder manter ela hidratada e o negócio fica indo naturalmente. Não precisa esfregar, não precisa fazer nada. Ao final de um mês, tu já teve uma cicatrização, né? E se precisar de um retrabalho, pode ser feito ali, mas a maturação dela vai ocorrer apenas um ano após. Então, um ano depois do ocorrido da tatuagem, é que tu vai ver como é que ela vai ficar ali, provavelmente, pro resto dos anos assim. Ah, claro, meu mano. Isso, como diz, isso que você falou é importante, porque muitas vezes a pessoa faz a tatuagem, mas também não precisa só fazer, né, mano? É preciso É, cuidar, né, cara? cuidar, É né? muito, Cuidar. principalmente. Isso é uma coisa que tem que levar muito em consideração também antes de fazer a tatuagem, porque, por exemplo, se a pessoa trabalha muito exposta ao sol, quando ela for fazer alguma coisa no braço aqui, por exemplo, um salve pro M3 aí, que fez essa tatu em mim, quando ela vai fazer uma tatu aqui, que fica altamente exposta, se for encher, bota um monte de detalhe, minúcia e coisa, elas acabam não segurando, porque o sol, de fato, é uma das coisas que é pior, assim, para tatuagem e para longevidade dela. A pessoa já não passa muito protetor solar e tudo vai piorando, né? Então é bom manter na cabeça para simplificar as coisas. Isso é a melhor forma de manter a tatuagem intacta e longeva mesmo. É fazer as coisas condizentes com a área da qual tu está fazendo, né? Tem muita gente que quer, meu Deus, eu quero muito essa imagem aqui, esse realismo super massa, tá ligado? Reserva isso para uma área que não pega tanta exposição ao sol, a coxa, por exemplo, tá ligado?
São áreas que vão ficar melhor com o longo do tempo e vai conservar aquilo tudo de uma maneira mais da hora, tá ligado? Já, como dizer, essa dica é importante, super importante, né, mano? Pra, como diz, quem tem uma tatuagem hoje em dia, mano, é dificilmente alguém que não tem, né, mano? Geralmente a galera hoje em dia faz bastante, até com mais frequência do que fazia antigamente, né, cara? Uhum. Cada dia vem aumentando mais. É importante falar. Ô, mano, e um tatuador que tatua o dia inteiro, por exemplo, gera, Uhum. geralmente, o que que ele precisa, meu mano? É tipo, você acha que um tatuador consegue executar? Por exemplo, sai um cliente, entra outro, ele consegue fazer de boa, mano? Ou não? Olha, cada um tem um workflow. As pessoas que normalmente estão trocando cliente durante o dia, elas estão fazendo tatus menores, né? Então, tu não precisa tá ali por muito tempo. Tu basicamente monta a tua bancada, faz um decalque que seja desse tamanho, um pouco maior. Não vai te demorar mais do que meia hora, às vezes, para executar isso daí tudo. E é ter uma procedência bem forte ali na limpeza, né? Na hora de tu abrir a tua bancada e fechar ela de uma forma limpa, tranquila e higienizada. Tem que sempre manter todos os móveis do ambiente limpos também. Então, entre um cliente e outro, tu vai embalar e isolar a maca, vai embalar e isolar a tua bancada, vai abrir todos os materiais que tem descartáveis, e ao final da sessão tu vai ter que tratar tudo aquilo, fechar, limpar o local para receber outro cliente, né? Como eu falei, vai de cada tatuador. Tem pessoas que fazem coisas maiores, tem pessoas que fazem coisas menores. Tatuador que faz uma coisa, um fechamento de braço, por exemplo, ele vai passar o dia inteiro tatuando o mesmo cliente. Então ele provavelmente vai ter a bancada dele ali aberta uma vez só, e quando ele concluir a tatuagem, ele vai fechar aquilo ali e vai sair com seus peões no bolso. Já pessoas que fazem tatuagens menores, elas têm essa condição aí de poder fazer múltiplos clientes num dia só, o que pra mim, eu acho que é mais estressante, assim, tá ligado? Ficar recebendo múltiplas pessoas e tal. Normalmente eu recebo uma no máximo. Eu gosto de dedicar, até porque eu não tenho tantos clientes. Mas por mais que eu vá receber uma pessoa só, eu quero fazer o máximo de tatuagens que eu puder nela. Já combinar de vamos fazer um flash pequenininho. Ah, vamos então encaixar esses outros aqui. O que tu acha? E já manda umas outras ideias, assim, para poder ter o máximo de treino e adquirir as habilidades que eu faço, né? Eu recentemente mudei meu material, então eu usava apenas agulha de haste, e a agulha de haste, tipo, ela vem com isso daqui, né? Aqui na ponta é a agulha soldada, e faz uma batida completamente diferente. Tu tem esse espaço todo também para dissipar energia, que é da fonte de energia da onde ele movimenta até a agulha que de fato está batendo. E agora eu estou usando uma pen, estou usando um cartucho, que é um negocinho desse tamanho aqui, que tu só coloca na frente, troca ali no meio se precisar de outras. Então, tipo, ao invés de montar múltiplas máquinas para fazer um trabalho, eu monto uma máquina e abro outros 3 cartuchos. Entendeu? Só encaixo ele. É muito mais prático, tá ligado? Tem mudado bastante coisa. E são essas as questões, assim, mais dos artífices de como fazer uma tatu. São várias técnicas, tem tebori, tem gente que faz com a mão. É uma loucura. Mas vai muito da cultura e de quem que aprendeu, quem que ensinou, né? É uma experiência por si só. É muito massa. Eu gosto muito de ficar consultando e vendo as pessoas online, assim, do que elas fazem, por onde elas vão, cenas dos outros lugares, porque aqui a gente vê muito essas tatuas ilustrativas, umas coisas bem digitais, às vezes foto, muita letra, mas não vê nada, sei lá, um super realismo colorido. As pessoas não têm feito isso, até por causa da questão do dinheiro e a economia como um todo, né? Ah, tá assim, mano. Como disse, com cada explicação, eu sei que essa parte da tatuagem ficou bem destrinchada. Quem for ver agora ou depois vai conseguir entender bem.
Meu mano, agora mudando de assunto, quando se fala de música, mano, o que você geralmente ouve? Como que é a sua playlist, mano? Você é um cara eclético que ouve bastante coisa ou você foca mais em um estilo só? Cara, eu escuto muito rap e escutava muitas outras coisas diferentes no passado, mas eu não venho botando tanta energia, não venho botando tanta energia também nessas pesquisas ultimamente, tá ligado? Fazia música também muito quando eu era mais novo, e sei tocar violão, sei tocar teclado, mas foco hoje em dia tem sido rap, UK Drill, ultimamente eu tenho ouvido muito, para poder treinar o inglês também, manter afiado. Eu escuto bastante coisa internacional. E tem sempre uns artistas assim que tu vai observando e buscando ali, tá ligado? Então, recentemente eu encontrei o Skepta, que era um cara que eu não conhecia, comecei a escutar as coisas dele. Agora tem algumas outras coisas que voltaram pro meu Spotify ali, de sugestão de artistas que eu já não via há muito tempo, tipo Anderson .Paak. Eu era simplesmente fissurado, daí meio que larguei de mão, porque eu só fazia coisa com o Bruno Mars, eu não tava nem aí pra isso, tá ligado? Eu queria rap, enfim. Mas é isso. Ultimamente o que eu tenho ouvido mais é drill e qualquer coisa que seja de Londres, assim, pra poder pegar um pouco do que os caras estão fazendo ali na cena. Ah, tá sim, mano. É importante, né, cara, a gente ouvir esses lados, ouvir não só uma coisa, mas prestar atenção no que acontece ao redor. Meu mano, falando de futuro, aonde que você pretende estar daqui a 5 anos, por exemplo? Cara, falando de futuro, pretendo fazer mais tatus, fazer o meu portfólio, melhorar um pouco também a questão do grafite, para poder dar uma viajada, conhecer alguns lugares, tá ligado? Acho que uma das coisas essenciais e fundamentais é a gente conhecer o Brasil. O Brasil é enorme, de gigante. Então, um país continental como o nosso, que tenha o benefício de uma língua tão bonita, eu queria conhecer muito Bahia, queria conhecer o Rio, queria conhecer Sampa, assim, tá ligado? Em parte por isso que eu me voltei também para a questão da tatu, para ter essa dinâmica de ir nos lugares, visitar os lugares e ter como trabalhar lá também. Para além disso, tem um livro que eu estou também tentando escrever agora. Já tem uns 2 anos que eu estou na elaboração do grosso do livro, das técnicas, da didática como um todo, mas ainda não cheguei um pente fino, vamos dizer assim, né, de ter um livro montado. Eu tenho apenas o corpo dele, vamos dizer. E aí eu estou trabalhando um pouco mais para também fazer esse livro didático aí, poder passar um pouco da minha expertise, da minha sabedoria, para a galera que vem vindo atrás, assim, querendo também experienciar o bagulho da arte. Para além disso, velho, não tenho muitas pretensões. Eu acho que o mundo é muito doido. De uns tempos para cá, tudo ficou muito mais maluco depois da pandemia, esses surtos aí de neofascista, tá ligado? A gente tem que sempre estar atento, sempre estar ligado, porque não é fácil, não é fácil ser brasileiro, né, mano? Então, sempre se politizando, sempre lendo bastante, vendo o que está acontecendo na realidade, tá ligado? Não só ficando com a cabeça baixa e criando no mundo da fantasia, mas tá olhando para o lado, tá olhando as coisas que estão acontecendo para que isso também venha para a história, para que a história não seja só do grafite, seja também do picho, tá ligado? Seja um equilíbrio entre as duas coisas e os mundos. Eu acho que esse é o objetivo. Com certeza, meu mano. Mano, a nossa entrevista está quase acabando, mas antes de acabar, mano, eu queria te perguntar se tem alguma pergunta que eu não tenha feito, alguma coisa que você não tenha dito que você gostaria de falar, irmão? Cara, não sei se teria alguma pergunta. Eu não gosto de fazer essas elaborações, tá ligado? De se teria. Eu acho que a gente tem se a gente tem algum tempo aqui, a gente pode incluir mais alguma coisa. Eu acho que, assim, muito do que as pessoas veem hoje como um todo
na sua perspectiva de mundo, ela é datada ou elaborada por outrem, né? Não é uma coisa que ela é feita com a pessoa dentro da sua realidade. E eu sinto isso porque por muito tempo eu fiquei também nessa questão. Eu achava que eu deveria fazer coisas diferentes ou que eu tinha que me formar e ser padrãozinho, aquela coisa, e eu ia ter um emprego mais tranquilo, tá ligado? Mas é, é fato que o que a gente precisa mesmo é criar dentro da sua realidade, dentro da sua disposição e dentro das suas, do máximo das suas habilidades, tá ligado? Criar, exercer, treinar, porque é isso que nos torna humanos melhores, eu acho mesmo, tá ligado? É, tá disposto sempre a poder praticar e humildemente reconhecer os seus erros e melhorar um pouquinho dentro daquilo que tu te propôs, seja lá o que for. Eu acho que é isso. Sim. Meu mano, essa entrevista fica salva aqui, fica salva no YouTube. Quiser assistir, quiser mostrar para alguém, fica à vontade, meu mano. Eu gostaria de te agradecer de coração de vir trocar essa ideia, mano, tá ligado? Nessas praticamente uma hora que nós já estamos aqui, eu queria te agradecer de coração, meu mano. Eu que E agradeço, gostaria mano. sempre Tá maluco. da gente estar trocando ideia, beleza, meu mano? Então te agradeço, muito obrigado por ter vindo, por estar passando pra gente um pouquinho do seu universo, por estar ensinando, né, mano? Eu só agradeço de coração, beleza? Louvado, louvado seja, mano. É o rap. É isso aí. BSH do Rap convida de novo hoje com o meu mano Universos.